dessa importante palestra, receber o diretor da Cooperativa Coprocel, o senhor Pedro Stunder, dando abertura e também trazendo aqui, passando a palavra para quem é direito. Seu Pedro, seja bem-vindo. Vamos receber o seu Pedro com uma salva de palmas. Boa tarde a todos, boa tarde ao grupo feminino aí. Então, nós estamos num momento aí, início de safra aí, todo mundo ansioso aí para a questão dos preços aí, nós viemos sofrendo nos últimos anos aí. Então, para tentar esclarecer ou dar um rumo, um norte para o nosso negócio aí, nós convidamos nossos parceiros da Granoeste aí, que desde que a cooperativa foi fundada, eles nos auxiliam aí, o Robson, o Marcelo. Então, eles vão falar um pouquinho sobre o mercado aí, a tendência, o que eles imaginam que possa acontecer nos próximos meses aí. Eu estava comentando já hoje, ninguém tem uma bola de cristal, mas o que aconteceu nos últimos 2 anos, a gente vinha alertando aos cooperados aí e incentivando alguns negócios. Muitos confiaram, muitos não, e o passado ficou para trás. Vamos tentar errar menos para o futuro. Acertar é difícil, mas vamos errar menos. Então eu convido o Paulinho aí para também dar uma boa-vinda a todos aí e seguimos com a palestra dos meninos aí. Robson e Marcelo ficaram parceiros, esses meninos. Boa. Boa tarde a todos. Tá bom, som aí? Agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao pessoal da cooperativa, nossos colaboradores, né? Agradecer em nome do Conselho Fiscal, Conselho Diretor, aí, por todo o empenho. Dizer que o nosso dia de campo está muito bacana, agradecer a presença da liderança feminina que está aqui, né? E dizer que a nossa cooperativa, ela vem crescendo bastante e a gente está passando por um momento assim, muito preocupante. Essa questão comercial, ela tem que fazer mais parte do nosso dia a dia para a gente ter estratégia de comercialização. A cooperativa ela tem focado muito na questão de aumentar a produtividade para dentro. A gente tem trazido, ao longo desses 32 anos de dia de campo, a gente tem preocupado em trazer novas tecnologias para fazer com que o produtor produza mais gastando menos. Mas a gente tem que se preocupar também, que faz parte da nossa renda, com a porteira para fora e principalmente essas questões de mercado. Nós vivemos num período muito complicado, e vocês vão ver pela palestra que vocês vão ter aqui dos nossos parceiros da Granoeste. Está muito difícil a situação. E vocês sabem disso, não precisa eu explicar muito. Vocês estão vendo na imprensa todos os dias o problema derrubando. Eu, no meu ponto de vista, vou torcer para que eles digam isso. A gente já chegou ao fundo do poço, mas nunca está tão ruim que não possa piorar um pouquinho. Mas a gente tem que ter as estratégias para a gente enfrentar o período ruim e estar preparado para enfrentar o período bom. Então, como é que faz isso? É com planejamento e com uma informação segura, coerente. A gente tem essa parceria com a Granoeste, que a gente agradece muito, há 32 anos praticamente. Quando criou a cooperativa, foram os primeiros parceiros nossos de comercialização. Mas a cooperativa tem parceria com demais parceiros. E a gente ouve todo mundo. E a gente tem que ouvir todo mundo. E a obrigação é de cada um dos senhores ouvir e confiar nessa ferramenta que a gente tem, que é a cooperativa, para trazer o que existe de mais confiável e mais seguro, para a gente não perder ou perder menos e ser mais assertivo. Por isso que, junto com todas essas tecnologias que são extremamente importantes, para a gente aumentar em muito a produtividade como nós estamos fazendo. Hoje o nosso produtor pode falar de peito aberto que nós temos produtor hoje para concorrer com qualquer produtor do mundo
pelas tecnologias que nós temos. O que existe de melhor no mundo para a nossa região, para a nossa realidade, nós temos aqui através dos nossos parceiros. Da Embrapa, da Fundação Meridional, do Singenta, da Bayer, das demais todas que estão aí, que vocês tenham a possibilidade de visitar. Não deixem de visitar todas e tirar as dúvidas. Todo o pessoal está com a maior das boas vontades para passar todas as informações que tem e tirar todas as dúvidas que tem. E o momento agora é de comercialização, de nós tirar as dúvidas da comercialização. Por isso que nós vamos ouvir atentamente o que eles têm para nos dizer. Eu estou torcendo para que eles digam, olha, chegou ao fundo do poço, vamos cuidar para frente, vamos montar estratégia, vamos fazer coisas, todas as possibilidades que for possível. O Pedro, que é o nosso responsável pela comercialização, ele está lá todo dia gritando dentro da sala dele, às vezes eu escuto na minha, tem que fechar as portas lá, porque ele tenta fazer o pessoal escutar lá do outro lado, lá, né? Mas ele está discutindo todo dia para a gente ter a melhor opção para a gente estar dentro do mercado. Então, o que for possível, não é ele que faz o mercado, não é a Granoeste que faz o mercado quem faz é o mercado, oferta e demanda, mas a gente tem que ter essas informações. Quem tem as informações, está aqui, segundo o Pedro, os dois meninos que vão nos passar para nós. E essas são informações confiáveis, porque eles são extremamente competentes. A gente tem um histórico de trabalho com eles que nos dão essa certeza que eles vêm aqui trazer o que existe de melhor, do que eles sabem de mais, que seja mais bem assim, administrado para que a gente possa tomar a melhor decisão e cada um dentro do seu bolso saber o que faz para fazer a melhor comercialização. Beleza? Boa reunião para vocês. Tenho certeza, pelo que eu conheço deles, eles vão expor para nós e vão estar abertos aí para responder todas as perguntas que nós tivermos. Pode perguntar, por mais que vocês entendam que a pergunta é boba ou qualquer coisa, mas se vocês têm dúvida, aproveite, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Certo? Não vamos deixar de aproveitar esta oportunidade. Beleza? Boa palestra e bom evento para todos nós. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite, pessoal da Coprocel, Pedro, presidente, e meus parabéns, porque o produtor brasileiro, ele dá aula em vários setores, mas na comercialização a gente tem muito que crescer. E esse convite com esse foco nessa área, que é onde a gente mais precisa, é muito importante e mostra que a cooperativa está enxergando o cenário total da produção do setor e está bem alinhado com o que o mercado precisa avançar. Eu me chamo Marcelo, eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei em revendas, trabalhei na Cargill comprando grãos e também nessa parte de comercialização. A gente já vendia produtos junto na hora de comprar do agricultor, a gente já oferecia opções de mercado, vou falar um pouquinho mais para frente detalhado. Então a gente trouxe essa experiência, morei lá em Rondônia, trabalhei lá, trouxe essa experiência para a gente poder estar trabalhando aqui na Granoeste. Então, pessoal, esse gráfico aqui é soja balcão no oeste do Paraná. Aqui o começo é 2020, começo de 2020 e até recentemente ali. A gente percebeu, o preço oscilou bastante, né? Então a gente saiu de um preço aqui, ó, 80, 90 reais em 2020, para depois para 160. Quem aqui sabia que ia subir, segurou a soja e não vendeu nada? Falou, não, eu sei que vai subir, vai quase dobrar de preço. E depois, no 160, quem segurou para vender a 200? Né? E depois no 200, quem vendeu tudo que sabia que ia cair? E no ano passado, quem vendeu a 150 não esperou vir a 120? Né? O preço ele oscila, né? Vocês podem ver pelo gráfico e vocês sentem isso na pele. Recentemente está num ciclo de baixa do mercado, né? Nós vimos o ciclo de alta e agora, ó, como o gráfico ele trabalha, né? Todos os setores, tudo na vida é cíclico. Então a gente trabalhou com quebras, ciclo de alta, e agora a gente está trabalhando com ciclo de baixa. Então a gente tem noções, a gente traça cenários, estuda o mercado, lê relatórios, olha gráfico, mas na verdade saber para onde vai ninguém sabe, né?
Então não adianta a gente querer ser adivinho do mercado, falar assim, não, vai subir, não vou vender nada. Não vai cair, vou vender tudo. A gente tem que estar usando o que o mercado tem de ferramenta para poder estar protegendo da baixa e participando da alta. Essa que é a função do mercado financeiro. Porque se você não trabalha no mercado financeiro, você ou vendeu ou não vendeu. Se você já vendeu e subiu, você não participou. Se você não vendeu e caiu, você perdeu. A única forma de você estar com um pezinho em cada lado, se cair eu estou protegido e se subir eu participo, é no mercado financeiro. E é justamente com isso que a gente trabalha. Na faculdade a gente tinha apresentado esse conceito aí, o barril de Liebig, a lei do mínimo. Se a gente for ver aqui, temos os nutrientes, né? Micro, macro, tem água ali também. E a gente, para entender esse conceito, né? A água é a produtividade, a produção. A gente quer produzir mais. Então, se eu tenho essa madeirinha aqui do magnésio baixo, adianta eu colocar mais nitrogênio? Não vai subir o nível da água, ele vai continuar no limitador. Então, o que limita a produtividade é o mínimo, a lei do mínimo. Então, para a gente entender esse conceito, a gente tem que pensar, por que adianta eu colocar mais boro que já está lá em cima, se eu não estou trabalhando magnésio? Então, essa palestra, esse assunto para vocês, é justamente a lei do mínimo da agricultura no geral, né? Não só da produção. Porque aqui, agora, nesse exemplo, a água é a lucratividade. Porque a gente quer produzir, porque é bom, é alimento, mas todo mundo trabalha pelo financeiro, né? Não é caridade, né? Então, se a gente for fazer um diagnóstico da agricultura do Brasil, tecnologia produtiva, a ABinha está lá em cima. A gente é referência no mundo. A gente não vai aprender, eles vêm aprender com a gente dá aula de produtividade, né? Já somos a maior produtividade de soja, a maior exportador de milho na última safra, citros, café. O Brasil dá aula de produção. Temos outras ripas aqui. Armazenagem. Nós temos carência de armazenagem. Foi um grande problema da safra passada. Portos. Então, assim, a logística no geral. Então, nós temos vários fatores que a gente poderia melhorar, mas alguns dependem de projeto de lei lá em Brasília, de lobby, de organização. A coisa que depende mais de você mesmo é você estudar a parte de comercialização e trabalhar com seguros de preço. Então, o que adianta a gente continuar produzindo mais, melhorar a nossa logística se a gente está errando na comercialização? A lucratividade não vai subir. Então, a intenção de mostrar essa imagem é para passar a visão de que o menor esforço para ter o maior resultado em rentabilidade, em financeiro, em lucro da sua atividade é estar de olho na comercialização. É onde a nossa faca está menos amolada. Não adianta a gente amolar onde já está amolado. A gente tem que trabalhar onde a gente tem mais potencial. Então, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente olha, como que a gente faz. Correlação histórica do balcão da cooperativa, no oeste do Paraná. Pega o preço da soja e divide pelo preço do milho. Eles são produtos que, nos Estados Unidos, são concorrentes por área, o americano ou plantão um ou outro. No Brasil, no Paraná, a gente tem também essa questão no verão, né, no sul também, no sul inteiro. E também temos a questão de, eu tenho os dois, o que eu vendo? Eu tenho os dois, o que eu guardo no meu armazém? Então, são produtos que eles são correlacionados, eles não são independentes. Então, se a gente olhar, ele também trabalha, vai lá, 1.7, subiu até 3, mas o meio da tabela aqui, ó, 2.2, 2.4 é uma zona de neutralidade, onde o americano empata o lucro entre milho e soja. Se tiver acima de 2.4, 2.5, 2.6, é mais lucrativo produzir soja. Então tem uma tendência do americano a aumentar a área de soja. Se tiver abaixo de 2.2, significa que a soja está valendo pouco em relação ao milho. Então já vai ser mais favorável para plantar milho. Então a decisão do americano de área é mais ou menos por fevereiro. E eles olham muito essa conta. Então a gente pode olhar essa correlação oeste do Paraná para pensar, eu tenho soja e milho. O que eu vendo nesse momento se eu preciso de caixa? E o americano vai olhar isso para decidir a área de plantio dele daqui a pouco. Então, por que é muito interessante essas correlações? Porque tem momentos em que, recentemente, a soja ficou muito cara em relação ao milho. E depois, em pouco tempo, o milho ficou muito caro em relação à soja. E tudo isso é oportunidade. Porque eu posso proteger a minha soja olhando o milho. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Ou eu posso proteger meu milho fazendo alguma coisa de soja. Ou eu posso
Se a soja está muito cara em relação ao milho, eu vendo minha soja e eu posso vir na bolsa e comprar um seguro de alta no milho, porque são correlacionados. Tende a voltar à normalidade. Então, se for para subir, o milho tende a subir mais. Então, tudo isso é oportunidade. Essas distorções do mercado, a gente tem que ver, mas é volatilidade, é especulação, mas isso é maravilhoso. Isso aí é o que dá oportunidade para a gente. Então, aqui, gráfico do milho março 2024. Na bolsa, a gente tem o milho nos meses ímpares. Tem o milho janeiro, o março, o maio, o julho, desculpa. Então, depois setembro, novembro e janeiro de novo. Então, nesse momento, a gente já tem o milho da vez é o março. O milho março da bolsa, ele é um milho que vence no meio de março, 15 de março. Se for feriado, joga um dia para frente. E ele é um milho, não é um milho inventado, um milho qualquer. Ele é um milho Campinas. Então tem lá, indicador CPEA, Exalc, milho. Você vai ver que tem a cotação dia a dia, um histórico longo, desde 90 e alguma coisa, tem lá o preço do milho Campinas todos os dias. Quando chega no vencimento desse milho março, ele vai pegar e vai vencer no preço de Campinas. Então, eu não posso imaginar que esse milho, se Campinas está 60, o milho vai ficar 70. Ou o milho da bolsa de 70, março, vai cair para encontrar os 60, ou o físico vai subir para encontrar os 70. Eles juntam, né? O milho da vez vai juntar no preço do indicador. Então, isso é sempre muito importante, porque isso traz realidade, concretude ao mercado. A gente sabe que não é um milho que vai liquidar a qualquer preço. Se o milho tiver 100 e Campinas tiver 50, eu vendo milho na bolsa, eu tenho certeza que não tem erro. Eu seguro meu milho no físico, vendo Campinas, vendo bolsa, né? Então, existem distorções, o mercado trabalha com expectativas, tem momento que ele, meu Deus, vai subir. Final do ano até os primeiros dias desse ano, o milho estava lá em 77, agora está 65. Então, em algum momento, o físico estava subindo, o comprador estava apanhando, o vendedor estava segurando, ganhando essa queda de braço, e o milho estava subindo e o mercado estava projetando mais altas. Aconteceu essa alta? Não aconteceu. O milho que estava 72 no indicador de Campinas, do CPE Exalc, o milho que estava 72, agora 62. Então o mercado trabalhou com quase 78, quase 80, mas não concretizou. E você que tem o milho aqui, o que você faz? Quando você tem o milho hoje, que estava lá 50 e poucos no balcão, e a bolsa está dizendo assim, que daqui para 2 meses tem 10, 12 reais de alta. Você pode olhar e falar assim, caramba, então vai subir, vou só esperar. Não teria dado certo. Só esperar não deu certo porque o que caiu foi a bolsa. Não foi o físico que subiu para acompanhar a bolsa. Então a gente tem que estar ligado, porque se a bolsa estiver muito para cima, para frente, baita oportunidade para eu segurar meu grão e comprar um seguro de baixa. Estou protegido, estou garantido. E se a bolsa está muito em baixa, eu vendo o meu físico aqui, que está melhor vender aqui do que lá na frente. E aí eu posso comprar um seguro de alta lá na frente. Aí eu tenho tempo para ver se subir, né? Porque se eu deixar no balcão, o milho, o produto tem custo, né? Custo de armazenagem, quebra técnica. Aqui a gente não paga diretamente, né? Mas outras regiões, quem tem silo, você tem quebra técnica, despesa de armazenagem, né? Então tem um custo de segurar essa produção. Tanto que o balcão abre do disponível, né? Então a gente indiretamente acaba arcando com esse custo. Então tem custo segurar o produto. Normalmente o produtor segura porque é o grão, é uma proteção contra a inflação, você produz o grão, tem até um apego emocional, mas muitas vezes no Brasil, que é um país de juros altos, o melhor cenário para você é vende, aplica em juros. Por exemplo, você vai vender uma soja de 100 e alguma coisa. Se aplicar em juros, você vai ter mais ou menos R$1 por mês. E se você não vender, você não tem esse R$1 por mês de juros. E se, por exemplo, no ano passado, soja estava 130 lá, um pouquinho antes da colheita. Na verdade, durante a colheita ele ficou 130. Passou o ano inteiro e ficou 130. Então o que adiantou eu ter segurado? Não valorizou, não adiantou. E se eu tivesse vendido e aplicado em juros, nem teria feito nada. Você teria R$1 e pouquinho por mês. Passou o ano e você ganhou 10. Então no final você contabiliza 140. Valeu a pena ter segurado? Não valeu. Certo? Tem anos que é diferente, que o cenário, a expectativa é de alta. Opa, vamos segurar porque está valendo mais a pena. E aqui a gente tem a curva, o CCM lá é o código do milho na bolsa, né? CCM H24 é o março, K24 é o maio, N é o julho, U é o setembro, X do novembro é o F25, já tem o milho de janeiro 25 na bolsa. Tem o março, tem o setembro 25 na bolsa também. Então eu já poderia estar fazendo alguma coisa lá para 2025. A bolsa é bom que ela trabalha com essa
expectativa futura, tem os contratos futuros, tem muita liberdade, flexibilidade, várias alternativas do que você pode fazer. Então a gente tem essa curva aqui. Eu posso comprar um seguro de baixa no março, se eu quiser, no maio, no julho. Eu posso comprar um seguro de alta no setembro, se eu acho que vai subir. A bolsa não tem limitação, ela permite que você trabalhe conforme o seu interesse. Por exemplo, eu vou produzir tantas sacas, eu vou comprar um seguro de baixa. Se eu quiser comprar mais do que eu vou produzir, não tem problema, né? Porque a bolsa não exige que você entregue lá. A bolsa é tudo financeiro. Então, se eu vender milho na bolsa a 77, ele cair para 74, eu vou receber R$3 de diferença. Eu não vou pagar os 77, receber os 77 e ter que entregar milho. A gente chama isso de liquidação financeira. Não tem o físico. Na Bolsa de Chicago tem. Você pode ficar vendido em milho, chegou lá, você vai ter que entregar o volume de milho que você ficou vendido. Aqui não tem, aqui é só financeiro. Então o que você vai fazer? Continuar entregando aqui, continuar vendendo, continuar fazendo tudo que você faz no físico. Mas você vai fazer as operações na Bolsa, fazer o seu seguro e você vai juntar na calculadora. O meu físico eu vendia tanto, esse resultado na Bolsa eu peguei mais tanto, soma, e você vê quanto que liquidou a sua produção. Então, só para mostrar para vocês que vai ter. Então, o maio 24 vai vencer meio de maio, julho, meio de julho. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a curva trabalha. Milho março 24. No dia 4 de janeiro, os primeiros dias do ano ali, o balcão em 4 de janeiro estava R$51. O CPEA, que é o indicador do físico lá em Campinas, estava R$71, R$71,32 naquele dia. Ou seja, a nossa região tem trabalhado R$20 abaixo, físico Campinas contra balcão oeste do Paraná. Então a gente tem essa referência. Se a minha região tem trabalhado a 20, aí tem outras questões. O histórico é 20, o normal é 20, o normal é um pouquinho menos, mas esse ano, como a gente tem muito estoque parado, vendeu muito a fixar, a gente tem essa relação. Daqui a pouco pode voltar, pode aproximar mais. Pode ficar 15 abaixo, 9 abaixo. A gente viu, né, Robson, quando estava 100 em Campinas... E 100 no balcão no cooperativo. 100 no balcão no cooperativo. Então, vem, o que você faz? A gente vendeu o físico e comprou de volta da bolsa. Exatamente. Se a minha região normalmente não está no preço de Campinas e de repente encostou, o que eu faço? Eu vendo tudo aqui... Comprou participação de alta. E comprou participação de alta. Não subiu, mas eu vendi a 100, paguei R$3 do meu seguro de alta e fiquei com 97. E depois o milho caiu. Então, o juro pagou os R$3 assim, pelas costas. Sim, um milho de 100 cada mês você vai ter mais R$1. Com os nossos juros a 12, 13 que estava naquela época. Então é muita vantagem. Os juros pagam o seu seguro de alta. Então você fala assim, não, eu vou comprar um seguro para daqui 6 meses, os juros de 6 meses vai me repor o dinheiro. Então saiu de graça o meu seguro. E se subir eu ainda continuo participando. Então a correlação aqui, R$20 abaixo. Beleza, e nesse dia como que estava a bolsa? Tem essa linha aqui, ó, 4/1, 76 e 66. Se a minha região tem trabalhado 20 abaixo, o que eu imagino? Que para março, meio de março, o Exalc vai a 76. Se o Exalc for a 76, eu imagino que a minha região vá a 56. Então é aquele cenário, a curva está favorável. Beleza, então eu vou segurar porque vai subir. O que aconteceu? Caiu. Então, se nesse dia de 76 eu compro um seguro de baixa, eu estou garantindo um preço melhor do que hoje. Certo? Se cair, eu vou ter um pouquinho melhor do que hoje. Se subir, imagina que o milho estava 51 no balcão. Se ele fosse a 70, eu ganhei 19. Se eu paguei R$3, eu participei de 16 dos 19. Então esse é o nosso intuito, a gente está sempre protegendo da baixa e participando da alta. A única forma de você fazer isso é com a bolsa. Porque com o físico é sim ou não. Vendeu ou não vendeu. Com a bolsa você tem seguro o meu grão, compra um seguro de baixa. Se cair, eu vou perder no meu grão, vou vender mais barato. Mas eu vou receber dinheiro da bolsa. Aí eu somo na calculadora, perdi 3 aqui, ganhei 3 lá, empatou. E se subir? Aí eu perdi o da bolsa. O melhor cenário para mim é comprar um seguro de baixa, perder ele e o preço subir. Porque daí se subir 20, eu vou participar de 17, por exemplo, se eu pagar 3. Então o melhor cenário para mim é olhar uma curva futura favorável, comprar um seguro de baixa e o preço subir, perder. O melhor cenário para o agricultor é comprar o seguro, dormir tranquilo, sabendo que protegi meu preço, protegi minha lucratividade, eu sei que meu custo não vai aumentar, eu sei que eu não vou ficar tendo que renegociar volumes para frente. Então, a gente trabalha com essa intenção de garantir um preço. Nesse mesmo dia, o que a gente estava olhando?
Soja para entrega no porto de Paranaguá, para março. Isso era 4 de janeiro. Para entrega lá e pagamento 26/4. R$130. Pelo histórico, pelo custo de frete, pelo como vem trabalhado recentemente, se eu tenho um porto de 130, eu imagino um balcão de 112. Claro que isso oscila com cada ano, mas é o que tem trabalhado recentemente. Então, se eu tenho um porto de 130, eu imagino que para março eu teria um balcão de 112. E o milho na bolsa em março, 76,60. Com um balcão de 58,60. Tirando 20, tirando até 18. Dava até para tirar mais um pouquinho aqui. 18 aqui, 20 é até um pouco forçado, mas tudo bem. Poderia ser 56. Se eu dividir 112 por 56, vai dar 1,9 e uns quebrados. E o que eu mostrei naquela correlação lá? Onde que é 1,9? Então, olha como que tá. Estava muito ruim para a soja. O milho estava valorizado em relação à soja. Isso tende a normalizar, tende a voltar para aquele meio lá, 2,3, alguma coisa ali. Então, nesse cenário, o que eu posso fazer? Eu posso proteger a minha soja com milho. Em vez de eu comprar um seguro de baixa na soja americana, eu vou comprar um seguro no milho Brasil. Certo? Então, vejam que a distorção é a oportunidade para a gente. E a gente estuda a relação soja-milho. Outra coisa que a gente estuda aqui, ó, o basis da soja. O basis é a diferença da nossa região aqui no interior contra a Bolsa de Chicago. Porque todo mundo que compra e vende a nível de navio, China, tradings, todo mundo usa a Bolsa de Chicago como referência. Então, a que preço que a gente vende aqui? Eles não trabalham, vou comprar no interior a tantos reais. Eles trabalham assim, eu vou comprar tantos centes abaixo, tantos centes acima. Então, a gente também estuda, ó. A gente estava trabalhando... Já cansou. Então, 2022 ali, a gente trabalhou na neutralidade, no 0 a 0, trabalhamos acima, até o 100 aqui, ó, é cents por bushel. Então, $1 por bushel dá $2,2 por saca, acima da tela de Chicago. Então, se eu olhar essa cotação de Chicago, eu estou vendendo $2 por saca acima. E o que aconteceu em 2023? Super safra aqui, pouco espaço de armazenagem, Brasil vendeu pouco, a China, vendo que o brasileiro não estava vendendo, adiantou e cobriu o fevereiro, março e abril. Quando chegou na hora da colheita, a China falou assim, eu estou coberto, estou tranquilo. E o brasileiro falou, nesse preço eu não vendo. E aí o que aconteceu? O prêmio Brasil caiu. Esse base a gente pode chamar de prêmio também. É assunto para um outro vídeo, mas tem no nosso canal no YouTube, vou mostrar depois, lá vocês podem acessar lá e entender melhor esses conceitos, né? Cada assunto desse era 1 hora para a gente falar. Então a gente tem vários vídeos lá, vocês vão estudando por lá. Então a gente também estuda. Pô, se o Brasil está muito barato em relação aos Estados Unidos, a Chicago, eu vou vender Brasil ou vou vender Chicago? Se a gente está muito caro em relação a lá, eu vou vender aqui e vou recomprar lá. Então a gente também estuda essa correlação para tomada de decisão, para ver onde que fica melhor. Outra correlação que a gente estuda, trigo contra milho, tanto aqui no interno quanto lá nos Estados Unidos. Então se a gente olhar o gráfico de 2019 para cá, o trigo poucas vezes esteve no mesmo preço que o milho na Bolsa de Chicago. E poucas vezes ele bateu lá 1,6. Então, se está 1,6, o trigo está muito caro em relação ao milho. Se for para cair, o trigo tende a cair mais. Se for para subir, o milho tende a subir mais. E se está lá embaixo, no mesmo preço, 1 a 1, o trigo tende a subir mais do que o milho. Porque qual que é o meio da tabela ali? Ó? É 1,3. Isso, exatamente. Se for para cair, o milho tende a cair mais. Se for para subir, o trigo tende a subir mais para voltar na correlação. Então, até é curioso que naquele toque perto do 1 ali, no ano passado, a gente foi na Areac dar uma palestra sobre culturas de inverno e perguntaram, o que eu faço com o meu trigo? Eu falei assim, bom, a relação Brasil, milho Brasil, trigo americano, essa correlação estava até interessante para eu vender Brasil. Não estava com um cenário tão altíssimo para o Brasil em relação aos Estados Unidos. A gente estava com aquele cenário ainda de safra cheia, estoques limitados, tendência de baixa no geral, o sentimento do mercado. Então vamos falar assim, se eu for segurar, eu vou segurar Brasil, ou se eu for imaginar alto, eu vou imaginar alto Brasil ou Estados Unidos? Naquele tempo parecia que o americano tinha mais potencial de alta, porque eles têm uma capacidade de armazenagem maior do que 1 ano de produção. A gente tem nem 80% de 1 ano de produção. Então, se for para subir, tenderia a subir mais lá. E qual? Trigo ou milho? O trigo, porque o milho estava no mesmo preço do trigo. Então, se for para subir, tende a subir mais o trigo. O que a gente falou?
Por que você não vende o seu trigo Brasil, que tem esse cenário mais baixista, aplica em renda fixa lá, pega, estava 58 o balcão na época, vai pegar lá 50 centavos por mês de renda fixa, jogando baixo, dá até para ganhar mais que isso. E compra um seguro de alta no trigo americano. E assim você está participando da alta, no mercado que aparentemente tem mais potencial de alta, e você está ganhando juros em vez de pagar juros. Né? E não deu outra. O trigo passou 3 meses, continuou 58 no balcão. O trigo americano subiu $2 e pouco. Teria dado para pegar $1 por bushel no trigo americano, que vai dar $2 por saco, que vai dar uns R$10 por saco. Mais no período, uns R$3 de juros. Então, passaram-se 3 meses, quem só deixou no balcão continuou com 58. Quem fez essa operação que a gente sugeriu, pegou R$13 a mais. Não no físico, na bolsa. Então, se você somar tudo, vendia 58 mais 13, eu vou ter um trigo de 71. Não me ofereceram 71 no trigo. Eu usei o mercado para capturar melhor do que chegaram a me oferecer. Então, são essas oportunidades que a bolsa traz para a gente. Também, outra correlação. Trigo balcão contra o milho CPEA. A gente também estuda. Sempre que o gráfico de uma correlação é de lado, assim, a gente imagina. Então, onde que é o preço médio, o preço de equilíbrio? É mais ou menos onde ele mais trabalha no meio. Quando chega nos extremos, é oportunidade para a gente. Boi e milho. Tem vez que a arroba do boi só compra 3 sacas de milho. O confinamento não tem margem, não tem como. A gente confina 20 e poucos % da nossa produção. Então, se a arroba do boi só compra 3 sacos de milho, e eu quero comprar um seguro de alta, uma participação de alta, eu vou comprar no boi. Eu vou participar da alta do meu milho, eu vendo milho e compro um seguro de alta no boi. E se for o contrário, se a arroba de boi estiver comprando 5 sacas de milho, e eu quero comprar um seguro de baixa, eu vou comprar um seguro de baixa no boi, porque o boi tende a cair mais que o milho se for para cair. Certo? Então a gente consegue proteger uma commodity usando a outra, estudando essas correlações. E aqui um exemplo real que aconteceu, que a gente fez. Lá, seguro de baixa, né, o jeito que a gente chama as opções da bolsa, que o nome em inglês é put, opção de baixa, opção de venda. A gente chama de seguro de baixa, porque para o produtor é um seguro. Você está garantindo um preço mínimo. Então a gente tem que pensar como seguro. Assim como a gente tem seguro de safra, de lavoura, tem seguro de vida, de carro, a gente tem seguros para garantir preço mínimo. Então, o milho CCN, o código do milho, K24 é o milho maio, seguro de baixa no milho maio. O cliente comprou o seguro de baixa no dia 13/12. O strike aqui é o nome para a gente dizer o preço que está protegendo. Então a bolsa estava 77 uns quebrados, ele comprou um seguro no 77. Ou seja, se cair abaixo de 77, eu passo a receber. Se cair para 76, eu recebo 1. Se cair para 70, eu recebo 7. Se cair para 62, igual está agora, eu vou receber 15. Certo? O prêmio da opção é o valor que eu pago pelo seguro. Então, naquele dia, meio de dezembro, para comprar um seguro no maio, que vai até maio, eu tenho até maio para segurar esse seguro. Então, olha quantos meses de proteção de baixa. Tem praticamente 6 meses de proteção de baixa, pagando R$ 3,70 por saca, a 77. Ou seja, 77 caiu R$ 3,70, recuperei o meu seguro. Daí para baixo é líquido, certo? E o balcão naquele dia estava R$ 50. Então o produtor estava olhando o balcão de 50, olhando a bolsa 77, falou assim, opa, tendência de alta, deixa eu capturar, deixa eu garantir que essa tendência, que eu vou garantir esse preço aqui, certo? No dia 30/1, antes de ontem, no dia 1º, isso, antes de ontem, o cliente realizou lucro. 64,50 estava o milho maio na bolsa. E o balcão caiu de 50 para 48. Então eu perdi no físico. Mas e na bolsa, como que foi o resultado? Se caiu do 77 para o 64,50, vai me sobrar 8,80 pagando os 3,70 do meu seguro. Então eu paguei o seguro, recuperei 3,70 e caiu mais 8,80. E eu perdi 2 no físico, então eu tive uma vantagem de 6,80. No final, se a gente somar o que eu tinha, 50, mais o resultado o resultado que eu vendi, o 48, mais o que eu tive na bolsa, eu vou ter um milho de 56,80. Pode olhar lá no gráfico da cooperativa do balcão, não teve 56,80. Então, eu usando a bolsa, fiquei melhor que a mercado, igual naquela operação de trigo que eu falei para vocês. E aqui, se a gente for fazer um seguro de baixa, o mesmo seguro, pensando em proteger... Isso, foi feito. Que, no mesmo tempo que a gente falou assim, tem milho balcão?
protege seu milho. Tem soja, a correlação, lembra que eu mostrei, estava 1,9? Então faz o seguro de baixa no milho com a mão dobrada, para proteger a sua soja. Protege soja com milho. E o que aconteceu? Mesma coisa, caiu, eu tive 8,80 por saca de resultado na bolsa. Só que como era soja com milho, eu fiz o dobro da mão. Se eu fiz 2 sacas de milho para proteger uma de soja. Então eu multiplico por 2. E o balcão estava 129 e antes de ontem estava 104. Então, eu perdi 25 no físico e ganhei 17 e uns quebrados. No final, eu perdi 7,40, certo? Eu vendi a 104, tal. No final, deu 121. Você fala, pô, mas eu perdi? Pois é, nem sempre o seguro vai te colocar melhor que a mercado. Mas a questão é, tá 104 hoje. Se eu te falar assim, eu tô pagando 121, não tinha gente que ia vender aqui? Depois que caiu, você fala, pô, mas R$16 a mais eu vendia hoje. Então, assim, é um seguro. É igual o seu carro. Você tem um seguro de 100% da FIP, mas você paga anuidade, depois você paga a franquia. Você compra o seguro e torce para não usar, torce para não bater o carro. Ninguém torce para bater o carro para poder utilizar o PT do seguro, né? Então é um seguro de preço. Em alguns casos, a distorção do mercado é tão favorável que a gente fica melhor que o mercado, melhor do que você tem hoje. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o milho da bolsa, naqueles dias do 77 ali, o setembro 24 estava sendo negociado a 72 e uns quebrados. 73 chegou. E o milho no porto está sendo vendido para exportação a 62. Então, assim, a bolsa dá R$10 acima do porto. Eu venho, compro um seguro de baixa e garanto que a minha safrinha, se eu for fazer milho safrinha, eu garanto que eu estou melhor do que porto. Eu vou me colocar na bolsa melhor que porto. Então, tem momentos que tem baita oportunidade para a gente trabalhar. Mas, nesse cenário que você teria perdido R$25, você que não vendeu, e agora você teria de volta R$17, não é interessante? Não é uma boa estratégia? Marcelo, às vezes ele não vende físico agora, 104. Exatamente. Só pega aquele dinheiro esperando físico. Como o seguro é até maio, eu não preciso liquidar agora. Eu posso segurar, eu tenho mais 3, 4 meses aí. Segurar meu físico e continuar com meu seguro. Por quê? Se for dividir o milho hoje, ainda tem espaço para corrigir mais. Então pode ser que o milho caia mais. Porque nesse momento, o produtor brasileiro não quer vender soja, porque o preço não está o que a gente deseja. Então, muita gente vai vender milho e segurar soja. Ou seja, se for para cair, o milho tende a cair mais. Se for para subir, a soja tende a subir mais. Então eu posso continuar nessa operação, não preciso vender. A gente realizou o lucro ontem para mostrar. Então, só para voltar um pouquinho aqui, e como funciona o nosso trabalho na prática? A gente fica o dia inteiro conversando com agricultores de todas as regiões do Brasil que a gente atende, com consumidores, com cerealistas, com fábricas de ração. A gente está o tempo todo conversando com compradores e vendedores para entender o sentimento do mercado. A gente fica lendo os relatórios, olhando gráficos, estudando os gráficos e pensando em soluções, estratégias que a gente pode fazer para capturar essas margens, para garantir preço. E aí você abre a sua conta na corretora XP Investimentos. Nós trabalhamos com a XP. Você vai abrir a sua conta no seu nome, uma conta sua no seu nome na XP Investimentos, e você coloca a gente como seu assessor. E aí eu vou poder te ajudar, te dando ideias, fazendo a parte operacional. Você vai abrir a conta, deixar o perfil lá, a conta bonitinha e tal, a gente te ajuda nisso. 5 minutinhos abre a conta, e aí a gente pode te ajudar. Você vai mandar dinheiro para a sua conta investimento, de uma conta sua, só entra e sai dinheiro para contas suas, para ter segurança. Você não vai me mandar dinheiro, não vai mandar dinheiro para a Granoeste, você vai mandar dinheiro para a sua conta de investimento, e a Granoeste vai intermediar para você. Se você vai comprar um seguro, alguém vai te vender um seguro no mercado financeiro, a gente chama de market maker, são bancos de investimento e tal, e eles fornecem essa liquidez para a gente poder trabalhar. E aí, o dinheiro, você vai comprar um seguro, o seguro vai cair na sua conta, na sua custódia, é seu, tá lá. Se depois der lucro o seguro, você vai realizar lucro, o dinheiro vai cair na sua conta. Então, é muito transparente. Não é, me manda aqui que eu vou fazer um negócio para você. É na sua conta, você vai abrir uma conta no seu nome, certo? E assim, é um conteúdo complexo, é bastante coisa nova, para quem ainda nunca nunca estudou, nunca foi atrás, nunca teve oportunidade, nunca mexeu. Então, a Granoeste está desenvolvendo essa empreitada de estar na internet, criando conteúdo, né? Diariamente, o Rodrigo, ele faz um apanhado geral das notícias do dia. Então, você quer estar bem informado, abre de manhãzinha lá no canal da Granoeste, lá no YouTube, você vai ver uma palavrinha do Rodrigo lá de 10, 15 minutos. Você vendo aquilo ali, você já vai estar bem informado, pode ficar tranquilo. Semanalmente, às vezes
nem tão semanalmente assim, eu faço um vídeo explicando um assunto geral. Por exemplo, o que é o prêmio? Vou lá e faço um vídeo explicando o que é o prêmio. Como vender milho na bolsa? Estou vendido, o que eu faço? Onde que eu entrego? Tem um vídeo lá explicando. Então, vai lá no canal da Granoeste. Também tem o Robson todo dia fazendo vídeos, shorts lá, né? Shorts. Você vai poder lá e ver o Instagram do Robson também. Tem esses vídeos curtos que ele vai um minutinho falando uma ideia, dando um insight para vocês. E também tem meu Facebook, Marcelo Gavlik. Então vocês podem estar acompanhando, estudando, e a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas. É um processo, né? Vocês não aprenderam num primeiro ano de lavoura, vocês não produziram o que vocês produzem hoje. Não tem a facilidade de mexer com maquinário que vocês têm hoje. Então, se o brasileiro tem muito potencial para desenvolver nessa área, não fiquem acanhados de tirar dúvidas, de trazer perguntas. A gente começa devagarzinho, vai evoluindo, vai crescendo, e estamos sempre à disposição para atender vocês. Mas lá no final vai ter os nossos, o e-mail, o site, lá vocês entram no site Granoeste, procuram na internet aí, no canal também, estamos sempre à disposição. Agora, chamar o Robson para falar um pouquinho de mercado, que é a parte que vocês mais gostam. O chato veio comigo. Boa tarde a todos. Eu sou o Robson Poloto, sou paranaense, de Maringá, família de agricultores. Eu, quando me preparei para a carreira, cheguei no Santander, queria entrar no mercado financeiro, estava estagiando na faculdade. O cara falou para mim, putz, você quer voar? Você não fez nem a pista de pouso ainda, né? Então, é aquilo, fomos aprender a fazer a pista, fomos aprender a pilotar avião. Então, eu trabalhei na Bung, um tempo consegui um emprego na América Latina Logística, trabalhando com ferrovia, descarga carga de soja e milho. Sou agricultor, né? Depois fui para a Bung, fiquei alguns anos na Bung, na ferrovia, fui para a área comercial, cheguei a gerente comercial, saí da Bung por convite da Sorugest, da Rússia, que estava entrando no Brasil. A gente trabalhou com eles na fusão, quando eles compraram a Carol, lá de Orlândia, a indústria, transformaram em Aliança Agrícola. Fiquei um tempo com eles. Depois, por intermédio da FC Stone, que faz um trabalho parecido com o que a gente faz, a gente se espelha nessa linha de trabalho deles. Eu fui convidado para vir trabalhar na agrária, trabalhei alguns anos na agrária, cuidando da indústria deles de milho, a parte de comercialização e hedge em bolsa. Inclusive, a gente faço negócio com o Pedro desde o tempo da Bung, depois de novo, no tempo da agrária, a gente fez um negócio de milho junto aí. E desde 2018 para 2019, a gente entrou de sócio junto com a família, porque na verdade a Granoeste, o sócio majoritário é meu sogro, o Celso Gomes Pessoa, e que participou da formação dos contratos de bolsa lá em 90 e poucos. Então eles têm uma história longa aí dentro da Bolsa de Valores. E estamos aí desde 2018 para 2019 trabalhando especialmente com produtores e cerealistas e consumidores. Hoje o básico nosso de atendimento são indústria de ração, confinador de gado, também agricultores, cerealistas, cooperativas, pessoal aí que precisa se proteger tanto de alta como de baixa. A gente acompanha o mercado e tenta auxiliar de alguma forma para minimizar o risco que a gente tem, né? Eu acho que o risco maior, eu sou agricultor assim como vocês, a família arrendou as áreas aqui do Paraná, a gente planta no Mato Grosso hoje, numa escala bem superior à que a gente plantava aqui, então teve que ter uma mudança, pensar em fluxo de caixa de longo prazo, porque aqui devia 500 mil, né? Lá começou a dever 15 milhões, e aí senão não consegue dormir mais, se não pensar nos fluxos de caixa da vida, né? E aí esse entendimento de utilizar seguro de preço foi bastante interessante porque a gente participa lá em cima. E para escapar especialmente, que eu digo, eu trabalhei em multinacional, como citei para os senhores, daquelas cláusulas nos contratos que dizem que se você não produzir é 50% de multa, é 20% de honorário advocatício. E o Pedrão sabe a dificuldade que ele passa aqui. Muitas vezes ele compra o grão de vocês e tem que vender para frente. E vocês ainda não produziram, o clima vem, deu um problema e vocês não conseguem cumprir com ele. E lá para frente ele tem que assumir toda essa dificuldade. Então, a Bolsa de Valores, do lado do agricultor, que eu sou também, eu vejo que, além de todo esse lado que o Marcelo mostrou aí, de poder participar de alta e de baixa, em especial ela te tira uma dor de cabeça muito grande, que é vender e não produzir. Como é que eu vou fazer agora com o contrato que eu assinei, com tudo aquela dificuldade que eu vou ter que enfrentar para frente? Então, por isso eu vejo que, sabe, a gente está aí há algum tempo no mercado, gosta do que faz, gosta de estudar, igual o Marcelo falou. A gente fica estudando mesmo porque gosta, sou agricultor, a gente faz isso. E
é uma satisfação poder compartilhar aí com vocês isso aí. E normalmente quando você vende e não produz, o preço sobe. Exatamente, literalmente. Você vendeu e produziu, o preço sobe justamente porque teve a quebra, né, Pedrão? E aí vamos discutir judicialmente, aí complica demais o BRIC. Então, eu vou estar falando com vocês mais em relação a fundamentos, tá? Então, vamos iniciar o nosso bate-papo mostrando a nossa importância, vamos dar uma valorizada em nós mesmos, né? A gente fica aqui no interior não sabe quanto que a gente é importante no cenário mundial. A televisão não fica falando isso pra gente, fica pisando, na verdade, no nosso calo, né? Sendo que, na verdade, a gente é top demais. 1/4 de todo o dinheiro que roda no Brasil é da agricultura, né? 26%. Então, a gente está com 2,6 trilhões de dinheiro no agro. É o principal produtor e exportador de soja, é o principal produtor e exportador de café, é o principal produtor e exportador de açúcar. A produção e exportação de suco laranja a gente é líder também. E nesse ano que passou, 55 milhões de toneladas, botamos os Estados Unidos no chinelo e somos número 1 na exportação de milho também, tá? Então, a gente só... O cenário é muito forte, o mercado é muito forte, tem muita gente que depende do nosso giro, a gente depende do mercado, é uma simbiose, mas tá aí, né? Tá Syngenta, tá Bayer, tá a Val, não sei se a Volta tá aí, a Massey ou a John Deere. Pô, é uma cadeia muito grande que depende dessa produção, desse giro. É Volvo, é Scania, é Bridgestone nos pneus aí rodando as rodovias, né? E é um negócio muito forte e a gente tem que dar valor ao que a gente faz, que é um negócio muito importante e a gente é muito bom em fazer isso aí. Então, eu vou iniciar falando para vocês o que é o RED, tá? Porque eu acho que é o fator central aqui na nossa operação, é entender o conceito. Para mim, o essencial foi esse entendimento do conceito de RED. Então, RED é uma proteção dos preços para garantir suas margens de lucro, tá? Então, o RED normalmente, igual o Marcelo mostrou, o meu sogro fala bastante que o RED ele protege os dedos, nem sempre os anéis. Então, às vezes você faz um RED ali esperando 50, ele vira 52, às vezes ele vira 48. Então não é uma perfeição, às vezes ele vem melhor do que um pouquinho que você espera, às vezes vem um pouquinho melhor, porque existem, igual o Marcelo mostrou, prêmios regionais. A tua região produziu um pouquinho mais, um pouquinho menos, teve uma indústria que precisou de produto da tua região, você se aproveitou dessa necessidade para melhorar um pouco, mas de maneira geral ele está ali para proteger suas margens e tirar você daqueles riscos que eu disse, dos contratos que a gente tem, infelizmente, com as multinacionais, que são necessários, senão não alavancaria o agronegócio do jeito que alavancou. Mas também é uma armadilha para a gente. E, em especial, eu acho que aqui está o pulo do gato, capturando o spread. Quando a gente vai para o RED e olha de maneira inteligente, é o que o Marcelo falou. Eu já vi soja, milho em Cascavel, 1 por 1 da BMF. 100 contra 100 em 2020, 2021, que teve aquela quebra. E a gente viu esse ano na máxima de diferença, acima de R$20 de diferença. Então, só esse entendimento já mostra que quando eu estou na paridade, fica tranquilo de eu fazer uma venda, usar esse dinheiro dos juros para comprar um seguro de alta. Se cair, eu já estou vendido. Se subir, eu ainda tenho uma participação que o próprio dinheiro está pagando. E quando ele está muito aberto, a gente pode fazer literalmente o contrário, né? Que está vender ele lá na bolsa ou tomar um seguro lá na bolsa e reter o seu físico aqui. Então, eu sei que para os senhores muitas vezes estão lá na produção, não estão com a calculadora olhando isso, esse lado, mas a gente está aí para dar essa assistência justamente para estar dando esse apoio. E o Pedro está à disposição todos os dias. 7 horas da manhã. Chega cedo. 6 horas da tarde. E o Pedro com certeza o Pedro é essa ponte que a gente pode estar passando isso para vocês, né? Para a gente estar podendo fazer isso, porque alguns, de repente, se o produtor às vezes um pouco pequeno quer participar, a gente tem os limites aí de seguros. O Marcelo não comentou, mas os limites de seguros normalmente são de 10 mil sacas para milho e umas 6, 7 mil sacas para soja. No entanto, para você fazer um contrato futuro, você pode fazer de 450 sacas. Então, tudo isso dá para a gente estar trabalhando. Então, vamos falar um pouquinho então de soja e milho, falar um pouco dos produtores, ver o que a gente está enxergando do cenário mundial e o que a gente pode esperar para frente aí, né? Porque, como disse Pedrão, a gente está num momento, infelizmente, de aperto no preço. No entanto, os custos foram altos lá atrás. Só que, essa semana eu fiz negócio no Mato Grosso, e não foi só eu, de soja versus KCL e a conta estava boa. A gente acabou optando por fazer. Então,
muitas vezes a gente fica preso ao nominal, aos R$100, aos R$104, e está esquecendo de olhar ali, pô, tem um fertilizante que está em conta dessa vez para fazer uma troca, tem um insumo, tem uma semente que está num preço interessante de milho. A gente tem que estar olhando todos os fatores. Muitas vezes a gente fica muito preso a vendia 150 ou vendia 120. Pode ser que 120 seja melhor que 150, depende de como você vai fazer a questão e como é que está o contexto de maneira geral. E a gente tem que estar bastante atento a isso aí. Então, o que a gente tinha de expectativa para o cenário lá 2023 e o consolidado 24? Perdão, 22, 23, né? Que foi consolidado no ano passado, e o que a gente ainda tem de expectativa, Estados Unidos ainda não considerei aqui, porque agora que eles vão definir exatamente o tamanho da área. Como o Marcelo mesmo disse aqui, fevereiro é o mês-chave nos Estados Unidos, é onde que se define os valores dos seguros agrícolas. Então, dependendo da média como ficar aí, o pessoal vai estar optando para plantar mais soja, milho, ou às vezes até deixar a área sem plantar. A gente estava batendo papo hoje, se o agricultor, de maneira geral, no Brasil, reduzisse em 15%, 20% a área, as margens melhoram para todo mundo. O duro é se conciliar essa conversa, de falar alto até para você sair. E o americano faz, porque vem de cima para baixo. Muitas vezes vem um incentivo de seguro do governo para ele fazer isso aí. Então ele opta por aquelas áreas que produzem menos, que estão com risco mais alto, de optar por esse seguro e não fazer o plantio. Então tem esse risco também. Se a gente está com um Chicago aí de $4,50 para o milho, existe o risco do produtor, opa, vou optar por seguro aí, sair um pouquinho fora da janela, não vou plantar porque a margem não está interessante. Então, preços altos por preços altos, preços baixos. Ele ganha para não plantar, para deixar em pousio a área que lá nos Estados Unidos tem, e na Europa também tem. Exatamente. Aqui. E nós não temos. Aqui não tem. Por isso que a gente tem que ficar mais esperto que eles e mais ligeiro que eles, porque eles estão jogando contra. Então, o que a gente tem aí basicamente? Tem uma safra que era esperada aí no Brasil de 149 milhões de toneladas e veio acima, por isso que a gente falou de super safra do ano passado. Tá? A gente tem uma safra dos Estados Unidos que era esperada de 119, acabou havendo uma redução, veio abaixo, né? Uma neutralizou basicamente a outra, e a gente teve uma quebra muito significativa na Argentina, que jogou os preços para cima e deu uma oportunidade muito forte, especialmente no início do ano passado, que foi por isso que dentro da colheita a gente não teve, a princípio, uma queda tão forte. Ela veio mais forte em prêmio quando o agricultor veio fixar. Ao contrário, parecido com esse ano, até comentei ali na entrevista agora, a gente como agricultor busca vender no melhor preço possível. Quando eu fui comprador, meu objetivo é comprar no menor preço possível. É óbvio. Então todo mundo tenta maximizar os seus resultados. E qual que é a jogada? O pessoal olhou ano passado e olhou esse ano de novo e pensou o seguinte: ninguém vendeu nada. A safra está chegando uma safra grande. Vou esperar com o meu navio aqui, ó, que como é que vai receber dinheiro? De onde que vem o dinheiro para pagar? Você precisa vender. Ou tomar dinheiro no banco. Mas só sai o dinheiro quando o navio embarca. Então, se eu tenho um navio vazio aqui, enchi, é cash. Muita gente precisando de dinheiro, igual aconteceu ano passado, sem se programar, e uma colheita muito concentrada, Marcelo mostrou os piores prêmios da história. E os prêmios mataram a nossa conta. Esse ano, o mercado, de maneira geral, trabalha com prêmios negativos e aposta em prêmios negativos. Mas eu não aposto em prêmios tão negativos dessa forma. Por quê? Primeiro, a safra do Brasil está escalonada. A gente já está, a colheita está mais avançada que os últimos 3 anos e ela vai durar mais. Eu vou usar o meu exemplo, porque eu começo a colher hoje e vou colher até 25 de março, lá no Mato Grosso. E Goiás tem gente que plantou tarde, então isso vai dar uma tranquilidade na colheita. Menos oferta de uma vez só. Menos oferta de uma vez só quer dizer que... Volta para mim, por favor. Menos oferta de uma vez só quer dizer que é menos facilidade para o comprador ter que baixar preço. Porque se muita gente quer vender ao mesmo tempo, ele começa a pagar o preço que ele quiser. Então, esse alongamento da colheita, no meu entendimento, e outra, a pouca vontade de vender, porque até batendo papo com o Pedro falou, mas como é que está lá no Mato Grosso? O pessoal está vendendo no Mato Grosso do Sul? Não está vendendo, tá? Não é só vocês que estão retendo safra, e o mercado tem 2 oportunidades. Ou ele vai derrubar mais para tentar forçar na baixa, né? Ou vocês vão vencer a queda de braço e o mercado vai começar a pagar um pouquinho mais para levar esse grão. Então, essa que é a questão. A diferença é que assim, quem está comprando do outro lado? Cargill, Bunge, ADM, Amage, nem vamos falar da Amage, vamos pegar Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus e os chineses. Os chineses pode ter 10, é um só. Os caras sentam e conversam. E quem diz que os outros também não sentam e conversam? Então, se esse pessoal, é muito mais fácil eles se organizarem e agirem em bloco,
né? Montando a estratégia dele, que todo mundo que é agricultor, se conversar no Brasil inteiro e montar uma estratégia junto. Então, isso aí complica bastante. Então, a gente teve uma quebra bem significativa do ano passado, que veio basicamente pela Argentina, né? E esse ano, o número oficial do USDA é de 157 milhões para a safra brasileira, que gente, pelo amor de Deus, né? Assim, o legal hoje que está prático, que a gente está se informando via WhatsApp, via rede social, X. Então todo mundo, o telefone, todo mundo tem um amigo lá que planta no Mato Grosso, que planta no norte do Paraná, que planta em São Paulo. Recebi um vídeo agora de um amigo de Assis, ele ele né, agricultor, ele falou, rumo aos 90. Aí eu falei, 90 por hectare? Ele falou, não, 90 por o quê? Porque infelizmente o pessoal de Londrina, ali, Maringá, tomou uma bruta de uma seca. E aí você liga a televisão lá, o USDA Record, a Conab Record. Aí ainda veio o ministro ontem, cara. Não sei se chegaram a ver o ministro falando, o ministro. Não, porque o Rio Grande do Sul vai compensar, a Argentina vai compensar, querendo dar explicação, porque estava certo considerar a safra do Brasil a 155 milhões de toneladas, conforme a Conab está fazendo. A gente sabe que não é a realidade, e mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. A gente estava batendo papo aí no mercado e o difícil é aguentar até 30 do 4. Depois de 30 do 4, normalmente quem aguenta, somente num cenário desse, pode ter suas vantagens. Especialmente por quê? Por causa do prêmio, que eu volto a citar o senhor. 12 dólares em Chicago é muito baixo? É muito alto? Não, é um médio aí. Mas o prêmio, nesse momento, está tão negativo, com uma safra de razoável a fraca, não era para estar acontecendo. Então, em algum momento, tem que ser feito. Sim, posso ir interrompendo? Pode, é que às vezes a gente não quer falar tudo, né? A ProSoja tem um número de 135. Uhum. O USDA 157. 57. A pergunta que ninguém quer falar. Vocês têm um número? Eu tenho o meu. A gente trabalha com 145 para esse ano. Assim, acredita no 145 por enquanto, porque a gente acredita que o número está errado da Conab e do USDA. Vou dar um exemplo, é a SLC. SLC é o maior grupo, né, privado que planta soja, tal, tem capital aberto em bolsa, então eles têm que divulgar os números deles. Eles estão com 50% colhido, né, Marcelo? E eles estão com 35 sacos por hectare, gente. Como é que... Pô, os caras são brutos, não é? Então, assim, já dá para ter uma ideia. Quando o pessoal, um grupo forte desse jeito. Ontem a gente soltou a colheita, então hoje, na verdade, que era para soltar hoje, chegou um outro caminhoneiro ontem para auxiliar a gente lá na região de Sinop. Eles estavam participando junto com o MAGE. O MAGE dispensou eles, porque não tem sorte para puxar. Porque a produtividade deles está muito baixa, eles vão se virar com os caminhões lá que eles já tinham mais antigo e liberaram os caras mais cedo. Então, assim, onde que está a super safra aí? Em algum momento, a gente acredita que tem que aparecer isso aí. Então, tem coisa errada aí. E outra, a Argentina. O mercado tem trabalhado com super safra para a Argentina. A gente sabe que é um cenário diferente. Foi um cenário de muita seca no passado. Mas eu trabalhei na Bunge muitos anos e tem muito gaúcho na Bunge, né? Aqui é a colonização nossa, aqui na região é do Rio Grande do Sul. Eu sou de Maringá, então o pessoal é de São Paulo, mas a Bunge especialmente o pessoal do Rio Grande, eles sempre falam que a safra do Rio Grande e da Argentina, então é mantra dentro da empresa, se define em fevereiro. Então você não pode falar que você tem uma super safra antes de fevereiro para ver o que realmente vai chover no enchimento de grão. Até porque, vamos dar o exemplo do Mato Grosso e do Paraná, volta aos dois. Na minha opinião, os dois vão quebrar igual esse ano. Tá? Por que vão quebrar igual? O Mato Grosso atrasou demais o plantio, essas primeiras áreas com muito problema, o pessoal especialmente que usou a soja no cedo para plantar o algodão, então teve toda essa dificuldade, ali Primavera do Leste também, bastante dificuldade. O Paraná, pelo contrário, teve um início bom, mas depois teve um dezembro com manchas complicado no norte, um calor muito forte, oeste também algumas regiões de calor muito forte, que derrubou a produtividade. Pegou num ponto-chave. E esse ponto-chave que a gente passou em janeiro é o que está passando a Argentina e o Rio Grande do Sul nesse momento. Então, contar com o safra recorde deles ainda, na minha humilde opinião, é um pouco cedo. Então, a gente já está entregando agora os pontos antes de ver a cara do bicho, né, para ver se vai ser isso mesmo. Eu acho que é um pouco, me parece um pouco cedo. De qualquer modo, a gente tinha uma expectativa de colheita aí por volta de 330 milhões de toneladas, que deve se efetivar por volta de 300 a 310 para esse ano. E ano passado a gente tinha 320, 294. Foi quebra ano passado e esse ano foi quebra. Tá? Lá na corretora,
Trabalhamos basicamente com seguro de preço em Chicago, tá? Seguro de preço em Chicago, nosso foi feito entre 29 dólares e meio e 30 dólares e meio, na época, os seguros, né? Hoje está 26,5. Legal. Pegou o seguro. Mas não esperávamos que com uma quebra assim, os preços vinham para esses níveis. Quando a gente fez seguro para os clientes, a nossa ideia era o quê? Se vier uma safra cheia, a gente vai no mercado entre 11 e 12. Que é natural. No entanto, a safra não está cheia e o mercado veio buscar. Agora, é o que a gente disse, tem ciclos, o trigo está ruim, o milho está ruim, os juros estão altos, e quando você pensa em carregar estoque, é literalmente quebra técnica e juros. Então, se você tem a oportunidade de vender agora, pegar esse dinheiro, colocar juros e comprar uma participação de alta no futuro, muitas vezes o mercado acaba fazendo isso. A gente, como agricultor, não faz, mas quem pegou o nosso grão muitas vezes faz. Então, ele acaba dando essa liquidez para o mercado. E aí, muito pouca gente acaba optando por carregar. Então, você tinha 2022, que a gente viu, o petróleo a 130 dólares, que arrastou soja e milho tudo para cima. Você também tinha juros ainda abaixo, não tinha começado a subir a curva de juros nos Estados Unidos. Então, veja que, quando a gente vai traçar um cenário para vir falar assim, onde está produzindo, se vai subir ou descer, tem muita questão que influencia. Então, esses juros para cima, que complica muito esse carrego de estoque e acaba derrubando Chicago também, tá? Então, basicamente o que eu quero compartilhar com vocês é que a gente tinha expectativa de 320 ano passado, concretizou 293. Esse ano, eu estou falando de 330 aqui, porque os Estados Unidos ainda não divulgou o número oficial, então estou usando o número anterior dos Estados Unidos, estou contando a última safra deles. Obviamente, vai ser esperada maior que 119 para os Estados Unidos, justamente pela relação soja-milho que o Marcelo mesmo comentou. A gente está com Chicago de 12 dólares agora, com 4,5 no milho, né? Por coincidência, esse milho chegou a 8,40, hoje está quase metade. O trigo está abaixo de metade na máxima que chegou. Então, vejam que a gente não está no momento que está sobrando oferta. E se a gente for pensar especificamente no trigo, 2 dos 4 maiores exportadores mundiais estão em guerra. Pô, o cenário não é... Então, veja como que tem influência a questão de ciclo e do financeiro na operação. Tá? Não é só oferta e demanda. Muitas vezes é menos do que tudo é oferta e demanda. Marcelo, estou apanhando. E vamos lá. Então, mesma coisa agora, a gente vai dar uma analisada para a questão do milho. E o milho, aí eu quero fazer uma ressalva, porque eu acredito que a gente está num cenário incrível para o segundo semestre, para o agricultor. Tá? Que quem conseguir produzir e reter, vender na hora certa ou aproveitar para fazer seguro, vai ter uma oportunidade muito grande. O milho, no Brasil especificamente, ano passado se esperava 126 e veio 137, então superávit. Nos Estados Unidos, 148 para 348 para 382. Então veja que o milho, a gente está num cenário bem diferente. Olha, 24 milhões de toneladas a mais de produção do que a expectativa. Enquanto a soja caiu, a expectativa com o milho subiu. Então é justamente por isso que a gente está olhando a tela e está vendo soja 12 e pouco e milho a 4 e pouco. Isso está falando para o produtor norte-americano, planta mais soja, planta mais soja. Tá? Então, muito provavelmente a gente tem um incremento de área nos Estados Unidos. Em relação, provavelmente vai roubar do milho essa área, tá? Então, por isso que eu falo que além disso, a gente tem uma sacada para milho no segundo semestre aí, que pode ser algo interessante. Os Estados Unidos para plantar soja no mínimo deles não é 12 dólares? É que, vamos lá, e a gente já viu a 10 dólares bastante soja, 9, 10 dólares de 2018, 19 e 20. Ficou 3 anos nesses níveis e o pessoal continuou plantando. A questão é quanto que está o KCL, quanto que está o Super Simples. Porque é o que eu comentei contigo. 12 dólares, mas se tiver lá 300 dólares o adubo e tiver 150, o teu custo é diferente. Se o petróleo está 100 dólares, então impacta o teu custo. Se ele está 50, impacta de uma forma diferente. Então eu acho que assim, o 12 dólares não é tão real. Eu acho que o 4 dólares e 50, o 4 dólares e 50 do milho, sim, ele é bem mais complicado do que o 12 dólares da soja. Então, no meu entendimento, talvez roube um pouco de área e tenha algum pouco de área de pousio, ou de receber seguro para o milho. Porque esses 4 dólares e meio não deve atrair muito não. E o pessoal está bem estocado nos Estados Unidos de milho. Eu vi
um agricultor que trabalha lá, ele contando que eles guardaram milho lá na fazenda, que eles são da Dakota do Sul, e a $4 eles iam esperar pelo menos passar de 5,5, porque não valia a pena a conta deles vender a $4 e pouco. E daí tem uma outra conta, né? Porque daí o Mato Grosso, se ele não conseguir plantar a safrinha de milho, pode mudar muito essa área do milho. É por isso, esse é um dos motivos que eu estou falando que o milho ele tem um cenário, no meu entendimento, muito interessante para o segundo semestre. Que ele vai estar aqui, ó. Beleza. Eu vou falar disso aqui, depois eu volto para os outros. Já que nós tocamos no assunto do milho. O milho, você tinha um estoque inicial no Brasil, em 2018, 19, de 14 milhões de toneladas. Depois, 19, 20 caiu para 13, depois para 15, 21, 22, 13, 8 e agora 5,9. A gente está largando o menor estoque da história. O plantio, na verdade, 1º de fevereiro, né? Porque a conta da Conab fecha em 31 de janeiro, que até aí a exportação de milho é forte, depois inicia aqui. E pode notar que a gente teve uma quebra de produção só aqui, ó, 2020 e 21. Só que você tinha 15 de largada, tá? Você tinha 15 de largada e você tinha um consumo interno de 71. Então, você pega hoje, você tem 84 de consumo interno, tá? Etanol tá bombando, gente. Pô, a conta de etanol tá crescendo 5 milhões por ano, o consumo interno entre frango, suíno e etanol, tá muito forte. Então você tem ali só uma diferença ali de 13 milhões de toneladas, e aqui, menos 9. Então você está falando de 22 milhões de toneladas de diferença entre o tanto que você está largando e o tanto que você vai consumir a mais. E aí você tem uma redução diária. Não é número oficial. O número oficial da Conab diária é 1,2 milhões de hectares de redução. Mas a gente conversou. Bom, eu planto numa região, tem parceiro em outras regiões, cliente em Querência, Canarana, tem em Primavera do Leste, região do Sorriso. Então eu converso com bastante gente. E a redução, de maneira geral, ninguém fala menos de 20% por região. Então, algodão. Então, algodão. Não, Ah, sim. Indo basicamente, Mato Grosso, no meu caso eu vou pro feijão. E a região de Querência tem ido para... Não é Painço, é o Gergelim. Gergelim, então tem umas migrações para vários produtos, porque a janela é menor, né? Do milho. Então, o que acontece? Essa redução não é tanto por causa de preço. É que choveu no início, o pessoal largou o plantio e depois cortou. Igual eu disse no meu exemplo, eu começo a colher hoje, e aí depois plantei essa área, mais 300 hectares, e depois a gente ficou uns 20 e tantos dias sem poder plantar, que não chovia nada. Eu chovia só de manga, então não foi só a gente. O Mato Grosso inteiro praticamente ficou dessa forma. Isso vai, obviamente, forçar a redução de área. Quem planta, tanto que a colheita está adiantada no Mato Grosso e vai atrasar daqui a pouco. Então, esse primeiro, beleza, o pessoal vai optar o quê? Primeiro plantar algodão. Porque quem plantou cedo normalmente é do algodão. Agora é entre as áreas de milho. De qualquer modo, eu falei de 20%, conversando com agricultores, pelo menos 20%. Se vocês conversarem, vocês vão observar que é pelo menos 20%. Se o Mato Grosso planta 5,5 milhões de hectares, e a gente tirar 20%, nós estamos tirando 1,1 milhão de hectares. A Conab está considerando uma redução de 1,2 para o Brasil inteiro. Vocês conhecem bastante gente, não sei se vocês conhecem o pessoal do Goiás, tal, mas Goiás foi igualzinho Mato Grosso. Então, assim, Catalão ali, tá, pô, atrasou um monte de plantio. Então, eles também vão ter redução. Região norte do Mato Grosso do Sul, divisa com Mato Grosso, né? Lá em cima, também, o pessoal também atrasou o plantio, porque as chuvas não chegaram, então também tem redução de área. Aí, beleza. Quem que vai plantar o quê? Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Gente, as únicas regiões que correm risco de frio na safrinha. Então, eu reduzo a área no centro-oeste, e onde eu planto na época ok, eu ainda tenho um risco de frio que sempre existiu. Sempre que a gente planta safrinha aqui, a gente sabe que tem um risco de acontecer frio. Então, quanto que eu vou produzir? A Conab fala de 117 milhões de toneladas. Então, vamos lá, fazer uma conta, onde que eu acho que está o furo da bala aí, e a gente pode ter bons preços de milho no final do ano. Primeiro, a gente fala dos Estados Unidos que está com super estoque, com preços muito baixos, então a gente pode optar por receber seguro, somente ficar meio fora da janela ali e não tá plantando. Então, você teria alguma coisa, poderia dar algum suporte no cenário internacional. Mas, internamente, você tem 5,9 milhões de toneladas de estoque inicial, o mais baixo, tá, da série histórica. Uma produção que só voltou a cair novamente. Tinha caído só nesse ano de 2021, foi o ano da seca. Aqui que os preços foram a R$100, né? Que eu até falei que bateu o preço de Cascavel, estava o mesmo preço da bolsa. Eu lembro do dia. E... beleza. E aí a gente tem
Importação é irrelevante, tá, gente? Você vem no Paraguai todo ano é 2 milhões, vai vir mesmo. E a sacada está aqui, ó, no consumo, que ele vem alavancando 5 milhões ao ano. Então a gente já está com 84 de consumo. Como é que a Conab está fazendo fechar a conta? Porque, pô, você larga com menos de estoque, produz menos, algum lugar tem que ser o furo da bala, porque o consumo interno, o cara não vai fechar a fábrica de etanol, não vai deixar de produzir frango, suíno, tem os contratos para cumprir, isso eles vão fazer. O furo da bala tá, vamos reduzir a exportação, é óbvio. Tá? E como é que reduz a exportação? Aumentando o preço do mercado interno. E não é simplesmente pagar R$1 a mais que a exportação que segura o preço do mercado interno. Quem faz exportação já tem o compromisso da ferrovia. O cara já pagou a ferrovia. Tem um contrato de take or pay lá que vou pagar R$200 aqui nesse frete. Se eu não colocar nenhum caroço em cima, vou pagar R$200. Então, se eu rodar com 100, beleza, eu tô deixando de perder só 100. O porto, se eu recebo $10 para levar uma tonelada, e eu não tenho nada para fazer, eu posso fazer por 4. Estou pagando meu custo operacional, já tem funcionário, já tem a operação toda. Então, tudo isso faz com que o preço do porto suba um pouco e tenta puxar um pouco de milho. Então, para essa conta fechar e sobrar só 6 milhões de toneladas, a gente tem que reduzir em 21 milhões de toneladas a exportação. Agora, se a área do Centro-Oeste for realmente menor do que a Conab está estimando, e sinceramente, a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Vou falar de um amigo meu, o pai dele, seu Máximo Coda, é um fazendeiro do Paraguai. Ele é italiano, tem fazendas no Paraguai e é apaixonado por aviação e por meteorologia. O senhor tem uns 65 anos, pessoa extraordinária. E ele falou que ele está se preparando nesse outono e inverno para nada de chuva. Então ele aumentou lá as reservas hídricas dele, os tanques dele para guardar água para o gado e tal, porque na leitura dele essa transformação de El Niño para Laninha vai ser bem seco. Opinião dele. Tá? E eu acho que eu vi outro dia o Renato Coutinho, no canal do Tempo, mas talvez o agricultor goste de ver esses canais do Tempo. Eu sempre vejo quando estou dando uma olhada. E ele estava falando justamente dessa mudança de El Niño que a gente teve agora, tanto que o inverno foi totalmente El Niño. A gente não conseguiu produzir trigo. A gente produziu milho pra caramba no inverno, porque choveu e teve calor, só que não produziu trigo, porque a qualidade foi horrível, né? Não dava. Então, volta a um ano normal, com passagem para Laninha entre maio, junho ou julho. Se a gente tiver realmente essa mudança, abre para entrar frente fria normal e às vezes até um pouquinho diferente. Então, ninguém está falando que vai gear ou que não vai gear. Mas, normalmente em Cascavel, se você pegar 10 anos, Dourados, a região oeste, vai gear 7. E 3 não vai gear. Então, tem esse risco também a ser embutido na safrinha, por isso que o nome é safrinha. Né? Então, a gente está jogando todas as fichas na safrinha, e se esse 117 for qualquer coisa menor que isso, tem que reduzir mais a exportação. Como é que reduz mais a exportação? O mercado tem que pagar mais alto. Porque a exportação abriu a boca, leva 5 milhões. Não tem limite. O mercado fica comprando de 1.000, de 2.000, de 5.000. Ali é de navio. Faz 10 navios para um lado, faz 10 para o outro. E a demanda por milho brasileiro, que a gente tem que entender, é que muitas vezes você escuta mídia sensacionalista, digamos isso, porque eu acho que é isso mesmo, falando, a demanda chinesa reduziu. A demanda não sei o que reduziu. Eu fiz a minha pós-graduação em agronegócio e um mantra aqui também que a gente escutava lá dentro é assim: demanda por produtos agrícolas é inelástica. Não muda de um ano para o outro. O cara vai deixar de trocar de carro, de usar um perfume mais caro, mas comer acordar, tomar café da manhã, almoço e janta, ele vai fazer. E se ele estiver mais pobre, ele vai gastar mais ainda. Porque ele vai deixar de comer boi que come grama e vai comer frango e suíno que come milho e soja, ração. Então, não abaixa, gente. É lá, 1, 2% a mais todo ano. 1, 2%, 3% a mais todo ano. A gente não vai ter mais um boom que a gente teve da China, pelo menos não no curto prazo, porque a China estabilizou a população, né, tá igual o Brasil, está parando de crescer, só que a gente tem um mercado potencial que, se acontecer da Índia mudar a cultura dela, que hoje a Índia não é muito consumidora de proteína, mas cultura se muda. E se ela mudar, aí a gente mais para frente pode ter um novo boom. A questão é que, infelizmente, a gente aumentou um pouquinho a área e a demanda realmente ela é praticamente inelástica. Então, sobre o milho, sim. Sobre o milho, sim. Eu não venderia nada de milho safrinha, de jeito nenhum. O que a gente recomendou para cliente, quem está colhendo agora, está falando com o Pedro, tem uns clientes nossos aqui de Guarapuava, que o pessoal colhe verão também, então eles venderam agora antecipado, pegaram R$60 no milho e comprou de volta na bolsa 66 para o final do ano. Pô, mas o histórico ali é 3 de diferença.
Então você teria que comprar de volta a 63 e vendeu a 61, mas tem toda a quebra técnica, ele está abrindo os espaços de armazém para segurar soja, e tem todo o financeiro que ganha com isso. Então, saiu do grão, comprou de volta, porque não dá para ficar sem o milho. E quem está plantando no norte e noroeste, os nossos clientes, perdão, oeste e norte, a gente tem recomendado o seguinte: compra um seguro de baixa. Ah, mas já está baixo? Compra um seguro de baixa que paga as tuas contas, porque o custo não está tão alto para quem vai entrar agora, e deixa aberto. E deixa aberto, se o mercado for para cima é teu. Então, você está garantindo pelo menos que sua conta não fique muito ruim, sai daquela coisa de fazer um contrato e Deus o livre não produzir, ter problema jurídico. Eu sei que tem a ver com a cooperativa, vocês sentam e se arrumam essas coisas. Mas a cooperativa para frente, o bicho pega. Então, tem esse lado. Então, realmente, sim, nesse lado do milho, eu acho que, acredito, não acho, estou vendo em números, a não ser que, e eu não acho que a Conab, eu não acredito que a Conab está colocando uma coisa que é impossível de acontecer. Acho que a Conab até, se for para ela fazer alguma coisa, ela vai fazer para poupar o preço, porque ela trabalha para o governo, né? E ela vai pensar em não impactar a inflação. Mas realmente a gente tem um cenário de milho que é... Se acontecer qualquer coisa, pode faltar no final do ano. Lógico que não falta no Brasil inteiro, é uma outra região, mas é uma conta que é bastante complicada de ser entendida. Então, aqui que eu estava falando para os senhores, rapidamente, aí, sobre a região de preço de milho, né? A gente está praticamente a 4,40, né? Tá, metade das máximas que foram atingidas. A soja caiu menos, mas justamente em Chicago. Porque os Estados Unidos, como a gente mostrou ali anteriormente, teve uma safra razoavelmente até fraca e um estoque que se espera de 6 milhões de toneladas de soja, mas os estoques de milho são praticamente 50 milhões de toneladas. Então, por isso, o milho está bastante mais fraco que a soja. E por isso deve ter alguma migração internamente lá de área para a soja ou redução de área de milho. Dependendo dos preços, muitas vezes o preço baixo pode dar um tiro no pé, né? E aí o pessoal lá dos Estados Unidos, a gente reduzir um pouquinho a área e o mercado mudar de uma hora para outra. Isso pode acontecer também. E aqui o trigo também, que está bem baixo. Então, por que eu queria ressaltar esses gráficos? Porque a gente muitas vezes olha e fala, pô, é oferta e demanda, é oferta e demanda, é oferta e demanda. E não é, pô, olha o trigo. Não está sobreofertado, a gente está batendo esse papo com o Pedro ali antes. Não, você pega os produtores mundial, não está sobrando muito trigo. No entanto, os juros fazem diferença, gente. Os juros fazem diferença. Então, juros altos, ele complica um pouco para essa condição de carrego de estoque. E aí, os preços acontecem aqui. Sobre, especificamente, o movimento de mercado, que o Marcelo cogitou, e o Pedro, a gente estava batendo papo ali, que pode vir a acontecer, que é os fundos estão bastante vendidos ainda em soja, acreditando nos números do SDA. Se tiver uma mudança, se tiver um consenso no mercado que essa safra é de 135, é de 140, é alguma coisa assim, você tem uma redução forte de volume e os fundos podem vir se cobrir nessas posições. E aí você teria um respiro nos preços. Lembrando que fevereiro é o mês que se definem as áreas nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui só mostrar o que é a nossa empresa, rapidinho. Nossa missão, a Granoeste Investimentos, é assessorar agropecuaristas, RED, investidores de forma segura, rentável e inteligente. Nossa visão é ser referência nacional em questão de RED, porque a gente acredita que esse é o futuro, é auxiliar vocês da porteira para fora. Eu mesmo, lá no Mato Grosso, eu pago o agrônomo, tá? Eu tenho consultor, né, que me faz essa parte de consultoria para me tentar maximizar minha produção, reduzir custo de insumos, vir com ideias novas de fora, né? E é difícil você ver quem que tem uma consultoria comercial, mas é o futuro de estar acontecendo. Então a gente se coloca à disposição de vocês, Pedro, né, São Paulo, muito obrigado de estar presente aí, e dizer que hoje a gente é parceiro da XP, a gente foi parceiro de outras empresas, tá? Hoje a XP é o nosso pé dentro da bolsa, tá? A gente foi parceiro de outras, mas o nosso negócio é agricultura. Trabalhar com RED e poder auxiliar vocês dessa forma. Óbvio que a gente faz todo o trabalho financeiro também, mas a nossa especialidade é o agrícola. Então, Granoeste Investimentos, nossa empresa está ali em Cascavel há 35 anos, 36 anos, não a Investimentos, a Granoeste, né, está há 36 anos, a Granoeste Investimentos, a gente tem ela desde 2000, mas já tem uma certa história aí, e é uma satisfação estar presente com vocês e estar aberto a perguntas, e muito obrigado pela oportunidade.
teve as perguntas no meio do caminho, mas se tiver alguma, a gente está à disposição. Obrigado, Pedro. Pessoal, alguma pergunta aí? O Marcelo, o Robson aí estão à disposição aí para esclarecer. E, se caso não tiver, eu estou todo dia na cooperativa lá para tentar também esclarecer. Se caso não conseguir, a gente recorre a eles ou aos outros parceiros também. Ô Pedro, tem uma para você. Vai ter armazém para guardar o sódio? Deixa que eu posso falar. Vou passar para o presidente, que o presidente quer. Fica mais fácil. Bom, primeiro eu quero parabenizar o Pedro, né, porque pela ideia e pela escolha dos palestrantes aqui, o pessoal que organizou o Dia de Campo, que eu acho que é extremamente pertinente essa questão de a gente discutir mercado. E parabenizar o Pedro, que fica o dia inteiro fazendo esses negócios, buscando informação, buscando com todo mundo, assim como lá na Grano Oeste faz isso há 34 anos. 36. Né? 35? 2 anos mais velho que a Coprocel. A gente faz lá. O Pedro tem se preparado todo esse tempo aí, tem buscado as informações, aprender e cursos, e busca parcerias boas, como é a que nós temos aí com a Grano Oeste, né, para a gente ter o maior índice de acerto. O mercado não é fácil, o jogo é bruto, né? Eu estive no Congresso de Sementes nos Estados Unidos, recentemente, e pela primeira vez eu vi lá os palestrantes, o cara do USDA, o presidente da associação americana lá, falando, o Brasil é a referência, nós temos que seguir o Brasil. Antes, ninguém falava do Brasil. E quando falava de mal. Eu participei de uma reunião uma vez, num congresso que eles vieram em Foz do Iguaçu, que eles vieram para propor para nós, para eles pagarem R$1, 2, ou 3, ou 4 por saco de produção, porque eles queriam deixar tudo de floresta. Farms here, nos Estados Unidos, floresta lá. Eu participei dessa dita cuja reunião e só não saímos no palco os caras lá porque a gente respeitou eles, né? E hoje no congresso nós tivemos a oportunidade de ouvir eles nos elogiando. Agora eles têm uma coisa que é a organização. Eles têm a bolsa e têm a organização. A organização deles, quando quebra 5% nos Estados Unidos, eles fazem barulho. Eles vão para o governo, eles controlam o Congresso, eles buscam mais subsídios, eles buscam apoio. O agricultor dificilmente entra em crise lá, porque eles têm segurança do governo, porque eles são unidos, porque eles botam um representante dentro daquele Congresso e que eles sabem que segurança alimentar e a segurança de produção para eles é fundamental. Certo? Isso é muito importante, é um registro que eu gostaria de dizer aqui. E eu fiquei muito feliz com a palestra de vocês, porque é uma palestra para produtor, com a linguagem do produtor e dizendo os números que nós estamos pensando. Do jeito que nós estamos pensando. Eu falei assim, eu tenho o meu número. Semana passada, eu tenho falado muito com o Blair, ele é da minha turma. Não falo com o Iraí, que é grande produtor. Mas eu falo com o pessoal da SLC, porque eu participo, sou vice-presidente da Abrazen e a gente tem contato com todo esse pessoal. E a gente está vendo que as quebras é muito grande. Então eu acho que no máximo a gente consegue chegar realmente nesses 148, 147, 145, que não faz muita diferença. Acho que não vamos ficar no número da AproSoja, mas vai ter a quebra. Agora, o que é importante assim, é vocês terem as informações e usar mais as informações que o Pedro tem. É sobre isso que eu gostaria de ressaltar aqui. O Pedro está lá todos os dias. É importante que vocês façam isso
ou vem presencialmente, que de repente ele não pode atender todo mundo, porque ele às vezes não me atende nem eu lá que está grudado no computador, mas ele dá o retorno e dá por WhatsApp, manda pergunta, como é que está o mercado, o que está prevendo, vendo, não vendo. É lógico que ele não vai determinar o negócio para vocês, mas ele vai dar uma linha do que está acontecendo e o que a cooperativa tem, o que eu recomendo, para que a gente ganhe melhor. Se a gente produz, se vocês botarem lá 1, 2 ou 3 sacos a mais do que produz, é importante. É importante vocês ficarem atentos com o departamento técnico. Vocês viram que foi falado aqui, ó, tá péssimo o preço da soja, mas está ótimo o preço do KCL. Então aproveita o Márcio lá e toca o pau, compra um pouco lá. Você fez o câmbio, ficou louco de bom. Então isso é importante, a gente ficar atento para a gente fazer a gestão dentro da propriedade para fazer os melhores negócios. Vamos ficar atento em aumentar a produtividade, pegar tudo de tecnologia que nós temos, porém essa questão comercial é muito importante. O nosso departamento comercial está extremamente preparado para dar as informações. É claro que a gente não diz assim, faça isso, porque amanhã, de repente, mercado é mercado. Você disse que eu trago para mim vender. Daí, né? Então, assim, a gente dá o geral, o que está acontecendo e cada um toma a sua decisão, porque é a gente que paga a conta, né? Então, o recado que eu deixo aqui é para que vocês usem mais o departamento comercial, consulte mais o Pedro, vejam essa questão com os insumos, porque os insumos a gente não compra só na época da safra, a gente pode comprar o ano inteiro, e normalmente a gente compra muito melhor quando não é na época que vai usar, a gente às vezes compra bem antecipado. Agora aí, com certeza, se procurarem o Márcio, ele vai ter promoção em determinadas coisas, uma campanha e tal. É o que a gente vai anunciar, por exemplo, amanhã, quando a gente vai estar falando de questão de sal mineral que a gente vai estar lançando. Certamente o Jailson vai estar falando aí para o pessoal do leite, que vai ter uma campanha para a gente vender. Porque assim, a ração tem o custo lá, aí a gente faz o negócio com o preço do milho, faz o intercâmbio, faz o negócio para frente. Se você tem o negócio vendido para lá, você já pode fechar aqui, e é assim que roda o mundo, né? Então é muito importante vocês entenderem tudo isso. A cooperativa é nossa, está aí para isso, e a obrigação nossa é nós pegar o máximo de informação mais confiável e levar para esses cooperados nossos, para que eles aumentem sempre, cada vez mais, a sua renda. O Jailson está lá, o da ração. Né? Amanhã a bola vai estar com ele para falar sobre a nossa ração e sobre o sal mineral. Então, mais ou menos o que eu tinha de dizer é isso. Tá bem de sogro, o Celso é um cara que conhece tudo, né? Não tem como dar errado. E parabéns pela palestra que vocês fizeram aí. E vamos continuar fortalecendo cada vez mais a nossa parceria e que seja ganha-ganha para sempre. E que venha os próximos 36 anos na frente. Vamos sobreviver esse período ruim e entrar nos períodos bons novamente, porque sempre é assim, a vida é cheia de si. Obrigado. O Márcio quer dar uma avisozinha. E se eu esqueci alguma coisa... eu vou responder a pergunta. Né? É que me empolguei tanto. Pessoal, essa questão do armazém é complicada. A cooperativa cresceu bastante, nós estamos recebendo 2 vezes mais do que a capacidade, vocês sabem disso. A gente tem feito um esforço muito grande em termos de diversificação e de construção de armazém. Esse ano que passou, vocês viram que nós tivemos que botar soja, botar milho no tempo aí. Tivemos a infelicidade de ter dois acidentes gravíssimos. Um foi que pegou fogo de um dos secadores que nós compramos, um secador novo,
e perdemos, tivemos que trocar, acabou de ficar pronto agora, já está funcionando. E outro que foi a tempestade que tivemos lá no Rio Bonito e que danificou lá tudo que vocês já sabem. Então, assim, nós fizemos uma força-tarefa. O do Rio Bonito está funcionando, já estamos recebendo normal. 3 silos daqueles já está funcionando. Estamos terminando o elevador, a partir de segunda, terça, no máximo quarta-feira, já vai estar recebendo e vai ficar normal como era antes. Nós compramos um secador grande lá para o Rio Bonito, com capacidade de 150 toneladas a hora, e botamos as máquinas mais modernas, com capacidade de 250 toneladas a hora, para beneficiar, para receber a limpeza. Não vai ficar pronto já nesse mês, no outro mês, mas para o final da safra, o trigo vai estar pronto. Mas lá a gente vai atender. Aonde está cheio, que nós tivemos muita dificuldade para tirar produção, porque esse ano foi terrível. O Pedro não conseguia caminhão, não conseguia cota para levar para o porto e briga todo dia e tal. Agora está dando uma atenuada, deu uma melhorada, mas ainda existem as dificuldades. O nosso conselho tomou uma decisão de fazer os silos ali pro trigo, na Vila Jardim. O que nós estamos fazendo ali? Antes do financiamento ser aprovado, nós iniciamos fazendo 3 silos, nós vamos fazer 10 silos de 100 mil sacos cada um, para armazenar o trigo. Mas não é só trigo. No momento, nós vamos trazer o trigo dos 2 silos que estão nas unidades. Por exemplo, um dos lugares mais críticos que tem é o Porto Barreiro. Então, tem lá silos com trigo. Até o dia 10, está pronto os elevadores para nós jogar no primeiro silo de 100 mil sacos. Então, nós vamos pegar lá, escolher alguns desses silos que tem trigo, que tem menos ou que está mais apertado, e pegar, porque são silos menores, e trazer tudo para o moinho. Então, libera lá, certo? O segundo silo de 100 mil sacos vai ficar pronto, pelo que nós temos combinado aí, até o final do mês agora, de fevereiro. Então, são mais 100. Mas tem 3 silos que até dia 10 de março são mais 300 mil sacos que nós temos de armazenagem. Paralelo a isso, o Pedro tem buscado, com os nossos parceiros, as possibilidades para você levar produto para fora. Como não está tendo comercialização, o que o Pedro está fazendo? Está recorrendo, em alguns casos, essas ferramentas que foi apresentada aqui, vendendo agora e cobrindo para frente, para que a cooperativa não corra nenhum risco, para não ter perigo. E, em alguns casos, ele está conseguindo alguns lugares, mas não está fácil, para botar para armazenagem, para fixar depois. Esse negócio de a gente mandar produto para fora, para armazenar lá fora, isso é complicado, porque apesar de que a gente é muito parceiro de todo mundo, mas é essa história, todo mundo se conversa. Depois que o produto está lá, bicho, eles não pagam o preço. Tá? E daí, o produtor vem aqui, o que ele quer? Ele quer receber o preço da pedra que a gente tem que está do mercado. Então, é muito complicado a gente utilizar desta ferramenta. Então, as dificuldades existem muito. Porém, assim, uma coisa pode ficar inseguro, tranquilo, que nós vamos ter condição de receber toda a safra. O que precisa é que todos tenham consciência de que, às vezes, olha, eu posso demorar mais um dia para começar a colher, conversa com o seu gerente lá, veja como é que está a situação, porque, às vezes, um dia faz a diferença para nós. Antigamente, se colhia com colheitadeira de 400 sacos por dia. Hoje, tem colheitadeira com 8 mil sacos, 10 mil sacos por dia, de milho, principalmente. Então,
E nós somos os donos da cooperativa. A gente tem que ver isso e administrar da melhor forma possível, mas a gente vai dar conta de receber tudo a safra. Eu acho que a safra vai ser até maior do que a do ano passado. Há umas controvérsias, o pessoal do departamento técnico, não tenho conversado muito com eles sobre isso, mas tem algumas quebrinhas pontuais, mas a safra nossa vai ser boa. De todo o Paraná e de todo o Brasil, eu acredito que vai ser um dos melhores lugares. Vamos fazer o possível, vamos receber tudo. Vamos ter tranquilamente o jeito de atender o pessoal. Estou aberto para mais perguntas. O que me incomodou a ida para Maringá, eu vendo lá perto da cooperativa, quase 2 alqueires de chão forrado de silo-beck. O que me preocupou, o estoque que estão dentro dos armazéns que não foi comercializado. Sim, tem muito disso, foi mostrado, mas, por exemplo, o estoque de milho, vocês viram que está baixo. Né? O que não embarcou ainda está embarcando, né? Vocês viram pelas informações ali. Essa questão de estocar no silo bag é uma coisa que não está descartado da nossa decisão aqui. Até dei uma geral aí na última reunião que nós fizemos, a gente tem discutido muito isso. O departamento técnico está altamente preocupado com isso. Os gerentes todos, aí eles vêm, qual é a solução? A solução é construir mais secador, mais silo, mas isso custa muito dinheiro e o cooperado não tem condições de botar o dinheiro para fazer mais silo e demora. E o juro tão alto. Se você for fazer financiamento hoje, a gente faz, tem uma parte pequena de juros que é um pouco mais baixo, que é factível, e tem umas linhas de crédito que são inviáveis, não dá para fazer, porque ela fica muito alta. Então a gente tem que ir fazendo do jeito que dá. Nós estamos aumentando, mas aumentando bastante. Outra coisa que vai melhorar, por exemplo, nós estamos dobrando a capacidade lá de armazenagem de semente. Nós vamos dobrar a quantidade de semente que vamos fazer. Portanto, esta semente que iria para o grão vai para a semente, vai ter o espaço lá também que vai atenuar um pouco. E a gente vai construir os 10 silos, que vai sair 1 milhão de sacas aqui. Como é que vai funcionar isso? Aquela parte dos primeiros silos, agora vai tudo com trigo, que tem que desafogar as unidades. Porém, nas próximas safras, como é que vai funcionar isso? Neste período, não vão estar todos os silos de trigo cheios, certo? É uma unidade que vai ser mista. Então, apertou, a gente vai utilizar parte daquela armazenagem do trigo com recebimento, ou de milho, ou de soja, aliado ao fato que a gente quer aumentar também o consumo e a armazenagem do milho para ração. Nós vamos ter que fazer um aumento de silos para nós termos mais milho armazenado para nós atender a nossa demanda para a fábrica de ração. Então, tudo isso está dentro do planejamento nosso. A coisa é certa, respondendo a pergunta. Vamos dar a solução. Se faltar lugar, vamos para o bag. O bag custa caro, mas é uma solução. Lá no Piauí, por exemplo, eu só tenho bag, não tem outra alternativa. O Leonel está aqui e a gente utiliza lá, o que é? É o bag. Você colhe e vai para dentro do bag. Mas custa caro. Sempre tem um probleminha, tem a quebra técnica, tem o custo financeiro, que foi muito bem colocado aqui, de você carregar o negócio. Mas a gente vai ter a solução para receber, com certeza. Se tiver mais perguntas, inclusive sobre a cooperativa, qualquer coisa, o Márcio, pode vir, Márcio. Tem que ficar perto que o Márcio tem aviso para dar. Se tiver qualquer coisa que seja relacionada ao geral da cooperativa, eu já estou aqui para dar alguma explicação. Se eu não conseguir, eu peço ajuda aos universitários, os demais diretores nossos, o Conselho Fiscal que está aí, que nos ajuda aí. Na verdade, eu só quero dar as boas-vindas pelo Jorge, que eu não tinha visto ali.
Seja bem-vindo de novo, nosso piauiense que está nos honrando com a visita lá. Ele com certeza também tem bastante bag lá. Essa questão da armazenagem a gente vem cobrando, né? E acredito que vai dar certo aí, né, Pedro? Agradeço aqui o pessoal da Granoeste, né, pela brilhante apresentação, né? Nos trouxe um pouco também de dúvida, né? Porque essa decisão de comercializar ou não, ela é difícil de ser tomada, né? Mas a gente tem que construir essas novas alternativas de a gente dispor o produto, tirar ele da cooperativa, botar o dinheiro no bolso e buscar uma proteção da alta ou da baixa no mercado. Então, esse é um desafio, né, Pedro? Eu acho que a gente tem que avançar nisso. Eu convido a todos aqui que visitem os nossos estandes dos nossos fornecedores, né, sejam fertilizantes, defensivos, nutrição foliar, enfim, são vários produtos apresentados e que nós estaremos hoje e amanhã o dia inteiro aqui para receber a todos vocês, tá? Muito obrigado, então, pela presença. Pessoal, então, como o pessoal da HMS comentou bastante aí, se porventura alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para sanear lá na cooperativa. Caso a gente não consiga ir lá, a gente recorre a eles, beleza? Então, agradeço a presença de todos aí e tenham todos um bom dia de campo. Legal te ver de novo. Parabéns.